Bom dia a todos e a todas. No meu tempo, a todos já contemplava todos os gêneros. Agora, nós estamos modernizando, tem que falar todos e a todas, né? Para não ficar out, como diz meu filho. Bom, eu sou o professor Luiz Carlos de Campos, diretor do Sindicato dos Professores, e estarei coordenando essa mesa, onde nós teremos aqui o professor Dr. Eli Antônio Tadeu Dirani, que é físico, professor da PUC São Paulo, o professor Leonardo Paterno, que foi professor da PUC São Paulo também, mas depois ele fez concurso na UNB, está agora no Departamento de Química da Universidade de Brasília. E o tema que vai ser abordado é um tema emergente, que está aí em discussão, com várias aplicações sobre a nanotecnologia. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante pela competência e pelo conhecimento que os dois têm sobre o assunto. São pesquisadores dessa área e vão falar um pouquinho do trabalho deles e da temática dessa mesa aqui. Tá? Então, eu quero já, a princípio, já agradecer a presença do professor Eli, do professor Leonardo. E vamos usar a seguinte sistemática. Cada um terá 30 minutos para fazer a sua apresentação. Vamos fazer as duas apresentações e depois, então, abriremos para o debate, para as questões inerentes à discussão. Ok? Quem quiser anotar as questões para não se perder, porque são duas na sequência, né? Aí depois a gente abre, então, para a discussão. Ok? Como é praxe, quem vem de longe fala primeiro, né? Então, o professor Leonardo, primeiro agradecendo por ter aceitado o nosso convite, Léo. Então, você terá aí 30 minutos para fazer a sua apresentação. Ok? Bom, ok. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a organização do evento por ter me convidado para dar essa pequena, como se fosse uma palestra, né? De certa forma um pouco motivacional, dizer um pouco da linha de pesquisa que a gente faz ligada à nanotecnologia. Bastante específico, então alguns slides eu vou passar um pouco rapidamente para não ficar tão maçante, mas a ideia é motivá-los, convencer de que é uma coisa bastante interessante. Então, é um trabalho que eu faço há muito tempo, agora principalmente na Universidade de Brasília, que é fazer filmes ultrafinos, ou seja, já são nanomateriais, né? A estrutura dele é de dimensão nanométrica, para dispositivos para conversão de energia e sensores químicos. Tá? Então, o trabalho é desenvolvido na UNB, Instituto de Química, Laboratório de Pesquisa em Polímeros e Nanomateriais. Então, a apresentação aqui tem um breve sumário, basicamente falar de células solares e sensores químicos, a forma como os filmes são depositados para construir os dispositivos, e aí depois alguns exemplos de aplicação desses filmes nessas células solares e esses sensores. Então, a ideia aqui é usar nanotecnologia, e mais do que isso, são técnicas de fabricação de filmes de baixo custo, ou seja, a gente faz um laboratório sem uma infraestrutura muito cara. Tá? Então, qual é a ideia? Qual é a motivação? Então, aqui eu tenho uma espécie de um mapa que é publicado pelo maior centro de energia renovável do mundo, que é nos Estados Unidos, o NRL. Então, ele mostra aqui como que é a distribuição de energia solar no mundo atual. Então, isso aqui é de 2014 e 2015. Então, esse é o último censo. Tá? Então, o que a gente percebe? Vários países estão em destaque aqui, principalmente China e Alemanha, e o mais incrível é que o Brasil nem aparece no mapa, sendo que é um dos países que mais recebe insolação solar do mundo. Né? Então, essa é a primeira curiosidade que deixa a gente um tanto quanto chocado. Né? Muito bem. Então, aqui tem um breve sumário da energia solar no mundo, e vocês percebem o seguinte, ó, os Estados Unidos é um país muito interessado nisso, ó, cerca de 54% de crescimento só em 2014. Eu vou passar isso aqui muito rapidamente, mas o que é importante também aqui observar? Ó, os maiores fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo se concentram na Ásia, principalmente a China. Agora, o mais incrível é que essas células solares são feitas de silício, e o silício vem da areia monazítica, que o maior produtor é o Brasil. Então, é um contrassenso nessa história. Tá? Não vou falar muito em detalhes aqui. Muito bem, então isso aqui é uma curva universal sobre o preço da energia solar
ao longo dos anos. Então é uma curva descendente. Então a ideia é a seguinte, a energia solar vai ser cada vez mais barata e mais acessível. Então aqui ó, é uma foto do site da Amazon, você pode comprar um painel solar pela Amazon, um painel de $430, tá? Você compra, você mesmo instala. Então é um dispositivo que está aí à disposição mesmo. Então o que que... Pode comprar. Bom, aí você vai ter que pagar o imposto. Pode comprar, tá? Eu acredito que tenham outras ofertas com preços maiores e menores hoje, tá? Isso daqui é um pouquinho antigo, essa busca aqui, tá? Mas você pode comprar, sem problema. Tá? Então como que funciona? Qual que é a ideia? Então a ideia, o ideal seria o seguinte, é ter essa casa, o sonho do sistema solar. Então a casa tem os painéis solares, então ela recebe a radiação solar, uma parte da energia é consumida pela própria casa, e o que não é usado é devolvido para o grid. Tá? Então esse seria o sistema ideal. E aí como que funciona o painel solar? Não sei se é de conhecimento de todo mundo. Então aqui são as placas são feitas de semicondutor, no caso o silício, né? Feito da areia. Então basicamente quando a luz solar incide nessa junção de duas placas de silício, uma dopada P, outra dopada N, né? O excesso de lacuna e o excesso de elétrons, o que acontece é a separação de carga, o efeito fotovoltaico e a geração de corrente. Então, essencialmente é isso. Tá? Bom, aqui tem uma curva de como é o funcionamento da célula solar. Basicamente ela é um gerador de energia. Então aqui a corrente dissipada e a tensão dissipada. E o que nos interessa é a eficiência da célula. Então é a corrente, é o produto da corrente pela tensão da célula, dividido pela potência que é de entrada, né? A potência de entrada que é promovida pela luz solar. Então qual que é a ideia aqui? Aqui não tem nada de nanotecnologia. Isso aqui é relativamente caro. Tá? A ideia é transformar tudo isso em nanotecnologia, que é o que eu vou falar depois. Então aqui ó, tem as tecnologias de células solares dos últimos, todas elas, e principal aqui que eu vou falar são essas terceira geração, que são baseadas em nanotecnologia. Então a primeira delas é o silício cristalino, mono e policristalino. Hoje elas têm utilidade espacial principalmente, são células de eficiência quase 50% de conversão. Né? Então tudo da luz solar que entra, 50% é convertido em eletricidade. Aí depois veio uma segunda geração, 10 anos depois, que é de filmes finos, já usando silício amorfo, que é um pouquinho mais em conta. E por fim a terceira geração, que são as células solares baseadas no princípio da fotossíntese, só que é uma fotossíntese artificial, feita por moléculas. Tá? E vocês vão ver que são moléculas de baixo custo. Tá? Então aqui ó, também ó, é o último report do NRL, né? Então aqui tem a produção que eu já tinha mostrado lá no mapa. Então, ó, por país a China domina ainda, e por tecnologia continua sendo o silício. Tá? Então veja que as células de terceira geração, elas nem aparecem aqui no chart, elas não são comercializadas ainda. Tá? Então aqui ó, também esse é o mais recente que a gente tem. Então aqui é um painel que mostra eficiência, e aqui a evolução com o tempo, né, dos anos. E aqui ó, o destaque em laranja são as células solares emergentes, né? Que tem as células solares sensibilizadas por corante e as células solares orgânicas. Então veja, o recorde aqui ó, é 22%. Isso daqui ó, já supera as células de silício que são comercializadas para uso civil, 15% mais ou menos. Tá? Aqui célula solar, conversão de luz solar e eletricidade, não é concentrador solar. Tá? Então como que funcionam essas células? Então basicamente a gente tem dois tipos. A primeira delas é a célula solar orgânica. Então o coração da célula o que é? É um polímero, uma macromolécula, só que é um polímero conjugado, ou seja, ele tem ligações simples e duplas alternadas ao longo da cadeia. Então por conta disso ele é colorido. Se ele é colorido, ele absorve a luz visível. Tá? O que acontece? Quando ele absorve a luz visível, ele cria um estado excitado que vai, dependendo de se tiver um aceptor aqui, que é outra molécula orgânica, que é um fullereno, vai receber esse elétron aqui. Então vai haver a separação de carga. Ó. O elétron forma-se um estado excitado, que a gente chama de exciton. Esse elétron vai ser recebido pelo aceitador, que é o carbono 60, o fullereno. Ou seja, aqui já tem o efeito fotovoltaico. Tá? Isso daqui ó, forma um filme plástico. Tá? Como se fosse isso daqui, ó, flexível. Então qual que é a ideia? Não é substituir a célula de silício, mas é atingir nichos que a célula de silício não atinge. Isso aqui é flexível, então eu posso enrolar, colocar em qualquer parte da residência. Eu posso levar ela comigo e ir para o campo, por exemplo, para alimentar um telefone celular, a energia da barraca lá onde eu estiver acampado, por exemplo. Tá? E qual que é a outra ideia? O custo ser muito menor, tá? Senão não tem uma vantagem.